com a chegada do inverno, muitas pessoas acabam tendo uma certa preguiça em praticar atividades físicas. Mas você sabia que há vantagens, mas também é preciso ter cuidados especiais em se exercitar neste período? Pois é, sobre isso que eu vou conversar agora com o cardiologista e especialista em medicina do esporte, José Cavazoli Lazzoli. Olá, boa noite, como vai? Tudo bem? Boa noite, Luciano. Por que há maiores necessidades de ter cuidado nessa época do ano? É justamente pelas baixas temperaturas. Se nós morássemos no Rio, isso não seria exatamente um problema. Mas aqui em Petrópolis, a gente tem que evitar justamente porque algum tempo atrás, umas 3 semanas atrás, houve temperaturas bem baixas aqui. E vamos lembrar que não estamos falando só com atletas, com jovens. Estamos falando também com pessoas de terceira idade, muitas delas com problemas de saúde, que precisam se exercitar, mas tem que tomar algumas precauções para não se exporem tanto nessa época do ano. E há algumas atividades físicas que devem ou podem ser priorizadas nesse período? Olha, em princípio não tem restrição nenhuma. A ideia é evitar exatamente os extremos de temperatura. Então evitar, por exemplo, início da manhã, evitar se exercitar à noite ou, se tiver que se exercitar, procurar um local um pouco mais abrigado, um pouco mais protegido, como uma academia, um ginásio. Mas, em princípio, não haveria restrição para nenhum tipo de atividade. E quais seriam esses principais cuidados que as pessoas deveriam tomar? Bom, primeiramente, cuidados com vestimenta. É importante utilizar uma vestimenta que seja adequada com o tipo de atividade e com as condições climáticas às quais aquela pessoa vai se submeter. Um outro ponto importante também é o aquecimento, né? Pouca gente dá importância a um aquecimento bem feito, principalmente em baixas temperaturas, né? O risco de uma lesão muscular, se o aquecimento não for bem feito, é muito grande. Então, por exemplo, o pessoal da musculação, né? Vale a pena fazer um aeróbico antes, porque já entra na série de musculação já aquecido. O pessoal que vai participar de algum tipo de jogo, um jogo de futebol, um jogo de vôlei, um jogo de basquete, tem que caprichar no aquecimento para não ter aí um estiramento, uma distensão muscular. Seriam os alongamentos? Os alongamentos também, mas um aquecimento, fazer atividades aeróbicas numa intensidade mais baixa para prepará-lo para a atividade principal que está sendo planejada naquele dia. E quais as preocupações que os idosos devem ter com relação a esse período também, né? Porque você falou que principalmente os idosos devem ter mais preocupação com relação a isso. Certamente. A turma da terceira idade deve ter um cuidado muito grande. É importante, assim, não alarmar demais. A turma da terceira idade pode fazer exercício físico, isso é bom para a saúde deles, mas muitos desses idosos têm doenças que podem predispor a, por exemplo, infecções respiratórias. Alguns desses idosos são hipertensos, são diabéticos, têm problemas graves de coração, têm problemas de pulmão. Então, esses idosos eles têm que ter um cuidado especial com a vestimenta, não se exporem aos frios, protegerem principalmente as extremidades, mãos e pés. Muitos deles são diabéticos, podem ter doenças arteriais. Então, fazendo a coisa certa, né, fazendo a coisa com orientação profissional, não vai haver problema, eles vão poder realmente ter o máximo de benefício, inclusive no inverno. Bom, a gente falou dos cuidados, e aí quais são as vantagens? Porque há vantagens, né, de se exercitar no inverno. Certamente, as vantagens de se exercitar no inverno são as vantagens gerais, né, para qualquer época do ano. Então, em princípio, eu sou muito enfático em falar disso. Quem se exercita regularmente vai ter menor chance de desenvolver uma série de doenças. Várias doenças também podem ser tratadas também com exercício físico e também essas pessoas elas vão ter uma qualidade de vida melhor, elas vivem melhor, elas se alimentam melhor, elas têm uma melhor qualidade do sono, são menos ansiosas, né, são menos propensas à depressão, mas particularmente nessa época do ano, eu pessoalmente acho muito mais agradável a gente fazer exercícios numa temperatura mais amena do que numa temperatura mais quente. Por exemplo, você, se tivesse que escolher se exercitar no verão carioca ou no inverno petropolitano? Certamente no inverno, porque a gente não transpira tanto, não é Exatamente. Mesmo? Quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Panorama Petrópolis mais uma vez. Eu que agradeço. Eu conversei com o especialista em medicina do esporte, José Cavazoli Lazzoli, sobre as vantagens e os cuidados na prática de atividade física no inverno.